Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar hoje aqui um assunto que é muito importante em Machine Learning, que é o Cross Validation ou validação cruzada, tá? A aula é muito simples, tá? Mas tem alguns conceitos que são importantes e vai ficar mais fácil com os exercícios, que eu passei bastante e todos resolvidos. Então, a gente vai falar os seguintes tópicos: conceito de validação cruzada em Machine Learning, vantagem de utilização da validação cruzada, exemplo de prática de validação cruzada, validação cruzada utilizando as bibliotecas do Python, Scikit-learn, divisão dos dados, que é o split, para validação cruzada, principais métricas utilizadas para validação cruzadas, tipo de validação cruzada e exemplo de validação cruzada. Tá? Então, eu tentei detalhar o máximo possível essa aula aqui para vocês, para ficar bem claro os conceitos. Então, a primeira coisa que é importante é o seguinte: a ideia de você ter diferentes configurações, vocês ter a ideia de o risco de você, dependendo do conjunto de dados que você ter, de ter sobreajuste no sistema, overfitting, né? E então, com isso, o que é interessante? A, a ideia de separar bem os dados para fazer uma avaliação. Então, a ideia principal da validação cruzada é dividir o conjunto de dados em 3 conjuntos disponíveis, tá? Mas, em compensação, o grande risco é que a gente perde o número de amostras que a gente tem para esses modelos. Então, com isso, a gente perde a generalidade do problema. E isso leva vocês a usarem as técnicas de validação cruzada, que permite você embaralhar os dados, pegar os melhores dados, assim por diante. Então, a validação cruzada, ou cross-validation, que ela é? Um conjunto de dados de teste deve ser conservado para a avaliação final, mas o conjunto de dados para validação não será mais necessário para a validação cruzada. Basicamente, nas abordagens, a gente utiliza o conceito de K-fold CV, onde o conjunto de treinamento é dividido em K conjuntos menores de dados. O procedimento que a gente usa: a gente faz o treinamento gerando K menos 1 folds, e o modelo resultante é validado a partir do restante dos dados. E com isso você consegue melhorar o desempenho desses dados. A medida, um outro ponto importante que a gente analisa sempre é a medição de desempenho, que é feita através da média dos valores calculados em iterações, e com isso a gente tem uma abordagem, mesmo que tenha alto custo computacional, mas não desperdiça muitos dados, como é o caso ao corrigir um conjunto de validação arbitrário. E isso é uma grande vantagem, por causa do número de amostras. Bom, vamos continuar. Na validação cruzada, você tem que testar os dados e, e, e sempre se preocupando em ter o quê? Você ter uma boa qualidade nas suas amostras e label, e você ter no fundo o score, que é a pontuação, perfeita. E sem ter o risco de você ter o overfitting. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz um conjunto de dados disponíveis, que a gente chama de conjunto de teste, e que é nele que a gente começa todo o trabalho. Tá? O que é a validação cruzada em Machine Learning? É a capacidade de medir a capacidade de generalização de um modelo sem introduzir bias, né? Nem perda de dados por vazamento. É um conceito importante, né? Porque a gente tem que garantir que mesmo a gente tenha uma redução do dataset, né, do conjunto de dados, e garantir que seja suficientemente robusto. Isso é realizado através de um custo de consumo de recursos dos dados disponíveis. Basicamente, como eu falei, 3 conjuntos de dados, que são de treinamento, teste e validação. E o que consola a gente? Que esses métodos matemáticos já tem todos implementados na biblioteca Scikit-learn, que a gente vai apresentar também. Que ele já tem todos os recursos para repartir os dados de treinamento, teste conjunto para validação do problema. Bom, na aula aqui de hoje, basicamente, a gente vai ensinar a como utilizar
essas bibliotecas para desenvolver o nosso problema, tá? Então eu optei por essa aula em fazer para vocês 8 arquivos de exemplos aplicados em Python para vocês entenderem melhor quais são essas ferramentas. Mas a metodologia é sempre a mesma, tá? Sempre vocês vão ver que são o mesmo procedimento. Então vamos ver o que é a validação cruzada. Então, basicamente, depois de a gente falar todos esses conceitos que eu sugiro a vocês que vocês leiam atentamente esse começo aí, mas a gente vai direto agora para as 3 partes que são o quê? Do dataset: treinamento, teste e validação. Então a gente vai ter que separar na validação cruzada o nosso conjunto de dados, que é o nosso dataset, em conjunto de treinamento, de teste e de validação. O conjunto de treinamento é utilizado para quê? Para treinamento e otimização dos hiperparâmetros do modelo. O conjunto de teste é utilizado para validação se o modelo permite uma generalização suficiente para funcionar corretamente os dados que não foram utilizados no treinamento, tá? E ao realizar a otimização do modelo, se tivermos algum conhecimento sobre o conjunto de teste, podemos eventualmente utilizar parte desses dados do modelo. Isso que é muito importante, tá? Então, da gente sempre estar observando o que está acontecendo, em função do que observa, poder mudar. E na validação, o que a gente faz? Verifica a capacidade de generalização do modelo utilizando dados desconhecidos. De novo, todo o nosso problema é fazer predição a partir de conjuntos não muito conhecidos. E essas técnicas da aula de hoje é justamente para você ter um modelo que consiga validar e fazer uma predição, tá? Então, um exemplo aqui do que é repartição de dados no dataset, utilizando 2 folds, a gente vê aqui que vocês têm os seus dados de teste, treinamento e validação, e no final você usa aqui 2 folds como representante desses dados aqui para no final do teu sistema, tá? Bom, vamos lá, que a gente vai conseguir. Qual que são as vantagens? A principal vantagem é a redução do tamanho de dados. Por quê? A gente vai trabalhar com 3 conjuntos de dados. Um para treinamento, teste e validação. E a partir disso a gente vai poder fazer o ajuste e a redução para chegar no conjunto de validação utilizando os mesmos dados. A abordagem da validação cruzada é a mais comum, onde a gente utiliza parte do conjunto de dados de treinamento para teste também. E nisso a gente realiza esse procedimento diversas vezes para que cada dado de dataset apareça em uma vez no conjunto de teste. A segunda vantagem é que esse procedimento é considerado robusto, porque ele permite o quê? Uma divisão e certificado dos dados, ou seja, se o conjunto de treinamento e teste tem a mesma distribuição da variável de destino, e é possível acidentalmente treinarmos um modelo que não reflita o mundo real. Então, com isso a gente consegue uma robustez. Por exemplo, se a gente fazer uma predição de um homem e uma mulher conhecendo a sua altura e o peso, a gente pode supor o quê? Que a maior parte das pessoas altas e pesadas sejam, na maior parte, homens. Que pode acontecer se tivermos um pouco de azar, o que acontecer? A gente tem um lugar que só contém anões e mulheres altas. Então, com isso, a nossa lógica vai por água abaixo. Através da validação cruzada, o que ele vai permitir? Você ter divisões dos dados de tal forma que você pode existir um fold, onde você pode alcançar resultados ótimos, como o caso contrário, ter um desempenho inferior. E sempre que uma das divisões mostra resultados em comum, significa o quê? Está tendo uma anomalia dos dados, e com isso você pode acertar os dados. Em outras palavras, se a divisão de dados da validação cruzada não atingir a performance desejada, você vai perder dados considerados importantes. E através dessas técnicas, o que a gente vai poder fazer é testar isso, de tal forma que a gente vai pegar os dados de uma maneira mais correta. Aqui eu fiz aqui um organograma,
do como que funciona, né? Que você tem um os parâmetros, você faz validação cruzada, acha os melhores parâmetros, tem os dataset, você tem os dados de treinamento, dados de teste, novo treinamento e no final você faz uma validação final. Veja só que a validação cruzada entra aqui, né? Que você, a partir dos seus parâmetros, você acha o melhor parâmetro e aí ela acaba entrando no treinamento do modelo. Alguns conceitos são importantes, como a gente falou antes, que era a ideia do validação cruzada, que a gente já falou, o método K-fold, que todos os dados são disponíveis, são aproveitados, dividindo em K partes iguais, que são utilizados no treinamento do teste de um modelo durante as cada iterações. A cada iteração, o modelo é treinado em K menos o fold e testado em relação aos folds restantes. A divisão dos dados em treinamento, validação e testes é outro ponto importante. Dificuldade de ser realizado projetos em baixa quantidade de dados, isso aí é óbvio, né? É muito interessante você ter uma grande quantidade de dados para fazer isso, uma grande base de dados, e você vai ter várias técnicas para você conseguir controlar, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Stratified Cross Validation, validação cruzada estratificada, e validação cruzada leave one out, que deixa um de fora. São técnicas justamente para tentar achar a melhor qualidade dos dados, que vai ficar muito mais fácil vendo os exemplos. Um exemplo prático, validação cruzada, para vocês entenderem, né? Que agora começa a ficar mais detalhado. Você tem um conjunto aqui de 20 amostras de observações e você divide em 4 folds, tá? E o que vai acontecer em cada fold? Então você tem 20, cada fold vai ter 5 dados, né? E o primeiro fold você vai utilizar para treinamento, vai pegar para dados de teste e você vai treinar ele no restante dos folds. O segundo, o modelo é novamente treinado, mas dessa vez você usar o fold 1, 3 e 4. Depois você pula 1, 2 e 4. E o terceiro fold vai servir para dados de teste. E, consequentemente, 1, 2, 3 e o quarto fold fica dados de teste. Então, essa é o jeito é o procedimento, tá? Então, o que é interessante nisso? Você divide em 5 amostras, através das amostras você certifica que cada ponto do dataset foi utilizado pelo menos uma vez para teste e treinamento. A gente utiliza o princípio que não testamos apenas dados que foram utilizados para treinamento e desejos, é apenas um grau de generalização, e você consegue um melhor desempenho do modelo, tá? Então isso aí apresenta muitas vantagens de Econovian, que eu não vou ler aqui para vocês, mas aí eu passo daqui a pouquinho já para as bibliotecas Skylearn, tá? Então eu aconselho para vocês que vocês leiam detalhadamente isso, que eu tentei explicar, inclusive quais são os procedimentos, para a gente ficar mais simples, tá? Depois vocês entenderem.